Senhoras e senhores, boa tarde. Aos que são frequentadores do cursinho PES, aos que são frequentadores do Colégio Passionismo, desejo boas-vindas. Hoje a gente vai fazer uma aula integrada. Essa foi uma ideia do professor Walter, talvez um dos nossos professores mais proativos. E a gente vai falar um pouco sobre a questão da imigração. Mais recentemente, vocês sabem, já foi tema de redação de vestibular o processo imigratório. Nós estamos vivendo tensões muito pungentes no mundo atual em relação a esse tema. Vocês viram recentemente na TV, na internet, nos jornais, o caso daquela capitã germânica que foi presa na Itália por acolher imigrantes no navio. Essa semana, infelizmente, mais um caso de violência contra hispanodescendentes no Texas, em El Paso, e uma série de outros problemas que a gente vai enxergando mundo afora. 2 anos atrás, a grande migração de Mianmar, a questão dos venezuelanos chegando à fronteira do Brasil lá em cima, a questão dos haitianos, que nós já víamos recebendo faz tempo, fora os refugiados do Oriente Médio que no Brasil chegam. O mundo hoje é um mundo de peregrinos, de imigrantes, e vocês, como jovens, como entidades humanas, e não apenas como respondedores de prova, são convidados a refletir sobre isso, e essa aula versa sobre estes temas. Nós vamos iniciar passando a palavra para o professor Walter. Ele fará aí uma grande segmentação nesse ponto da geografia, da geopolítica, da geofísica, para a gente se situar nesses aspectos todos. Professor, por gentileza. Boa tarde. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Bom, vou iniciar da seguinte forma. Atenção. Eu desconfiava. Todas as histórias em quadrinho são iguais. Todos os filmes norte-americanos são iguais. Todos os filmes de todos os países são iguais. Todos os best-sellers são iguais. Todos os campeonatos nacionais e internacionais de futebol são iguais. Todos os partidos políticos são iguais. Todas as mulheres que andam na moda são iguais. Todas as experiências de sexo são iguais. Todos os sonetos, casés, virilais, centinas e rondons são iguais. E todos os poemas em verso livre são enfadonhamente iguais. Todas as guerras no mundo são iguais. Todas as fomes são iguais. Todos os amores iguais, iguais, iguais. Iguais todos os rompimentos. A morte é igualíssima. Todas as criações da natureza são iguais. Todas as ações cruéis, piedosas ou indiferentes são iguais. Contudo, o homem não é igual a nenhum outro homem, bicho ou coisa. Não é igual a nada. Todo ser humano é um estranho, ímpar. Pode começar o vídeo. Não precisa.
Essa cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É uma cova grande, para teu pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande, para teu defunto parco, porém mais que no mundo, te sentirás largo. É uma cova grande, para tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Viverás, e para sempre na terra que aqui aforas, e terás enfim tua roça. Aí ficarás para sempre, livre do sol e da chuva, criando tuas saluvas. Agora trabalharás só para ti, não ameias, como antes em terra alheia. Trabalharás uma terra da qual, além do Senhor, serás homem de eito e trator. Trabalhando nessa terra, tu sozinho tudo empreitas, serás semente, adubo, colheita. Trabalharás numa terra que também te abriga e te veste, embora cumprindo o Nordeste. Será de terra tua derradeira camisa, te veste como nunca em vida. Será de terra e tua melhor camisa, te veste e ninguém cobiça. Terás de terra completo agora o teu fato, e pela primeira vez sapato. Como és homem, a terra te dará chapéu, fosses mulher, chale ou véu. Tua roupa melhor será de terra e não de fazenda, não se rasga nem se remenda. Tua roupa melhor e te ficará bem cingida, como roupa feita à medida. Esse chão te é bem conhecido, bebeu teu suor vendido. Esse chão te é bem conhecido, bebeu um moço antigo. Esse chão te é bem conhecido, bebeu tua força de marido. Desse chão és bem conhecido, através de parentes e amigos. Desse chão és bem conhecido, vive com tua mulher, teus filhos. Desse chão és bem conhecido, te espera de recém-nascido. Não tens mais força contigo, deixa-te semear ao comprido. Já não levas semente viva, teu corpo é a própria maniva. Não levas rebolo de cana, és o rebolo e não de caiana. Não levas semente na mão, és agora o próprio grão. Já não tens força na perna, deixa-te semear na coveta. Já não tens força na mão, deixa-te semear no leirão. Pessoal, o primeiro poema que eu li é de um livro do Carlos Drummond de Andrade, de 1980, chama A Paixão Medida. O livro é todinho trabalhado com sentimentos, muitos sentimentos humanos. Aqui é totalmente ao contrário. Aqui é João Cabral de Melo Neto, ele trabalha com a questão da sintaxe. Ele era muito chato, ele queria assim colocar um mínimo de palavras em seus textos. Tá? Ele é bem seco. Eu acho que alguém já ouviu falar sobre esse assunto. Ele é muito seco, ele é muito conciso, ele trabalha com a palavra de uma forma que ele não quer levar o sentimento para as pessoas. Ao mesmo tempo, ele é extremamente leve. E este poema, Morte e Vida Severina, ele foi escrito em 55 até 56. Na verdade, ele está falando aqui de uma seca que vai acontecer no início dos anos 50, mais precisamente nos anos 50, tá? 50 para 51. E faz uma crítica, obviamente, a um período da nossa história, que era um governo que vai assumir, que é o JK. Ele vai fazer um trabalho justamente desenvolvimentista, bastante forte, sabe? Ele vai mostrar que o Brasil vai crescer, vai crescer, vai crescer, de uma forma, só que ele vai dar as costas exatamente para esse sertanejo. Óbvio que tem outros grandes escritores e poetas, tá? Não poderia esquecer também de um escritor importante que é Vidas Secas, mas ele vai falar de um outro período, de uma outra seca. Ela é tão importante quanto essa. Tá? Também tem o livro 15, da Raquel de Queiroz, também vai falar de um outro período assim por diante. Tá? É um assunto muito pertinente, mas aparentemente, a gente olha assim, parece que é uma coisa só do sertão brasileiro, mas é muito universal. Eu parei de propósito aqui em cima dessa flor,
Mandacaru, que na verdade, ao longo do poema, se eu não me engano, são 33 partes, mas ao longo do poema, o principal, né, o ator principal, no caso, a figura principal, que é o Severino, ele vai apresentar uma discussão com os personagens, são diálogos, que é onde ele se perde um pouquinho e ele acha que tem que morrer. Ele acha que tem que morrer. Mas a partir do momento que ele se distancia de cada personagem, ele começa a conversar com si, e isso chama-se monólogos. E são os monólogos que a coisa começa a aparecer, que é a reflexão. Tá ok? Pode continuar. Pode ir agora para os slides, porque senão não vai dar tempo. Eu montei slides, eu não costumo montar muitos slides, tá? Para dar aula. Só para ganhar uma dinâmica aqui para a gente entrar no debate. Essa linha de pensamento aqui fica mais fácil. Pode ir. Bom, aqui eu vou falar das migrações, tá? Da história, ao longo da história. Vocês aprenderam isso ao longo do período do primeiro, segundo, médio, até no Fundamental 2, que é justamente essa migração do homem na Terra. Lembrando que, vou chamar a atenção aqui, este homem que migra pelo mundo, ele está procurando melhores condições de vida, sempre. Desde a idade antiga até hoje, contemporânea, ele quer melhores condições de vida. Essas condições geram uma situação interessante na cabeça dele. Ele quer água e comida. É a base, tá? Viver bem. Água e comida. Óbvio que no início, pensando na geografia, essas questões climáticas nem sempre foram favoráveis. Hoje, as coisas mudaram muito, porque o homem consegue fazer uma coisa que é o controle sobre a natureza. Como ele consegue controlar, a gente chama isso de domesticação. Como ele domesticou a natureza, obviamente ele consegue produzir muito mais. Não é uma domesticação simples, obviamente, tem uma técnica em cima disso. A técnica, talvez a maior, na minha concepção, assim, ao longo da agricultura, aconteceu no México, tá? Que ele vai dar a semente inicial para ter a Revolução Verde que vai acontecer na Europa. Então, o domínio sobre a semente das questões da formação para cada região onde eu posso plantar e produzir mais, aquilo favorece o plantio na região, no caso do México, que é o milho, tá? Semente de milho. E aqui tem as passagens do homem pelo planeta, lembrando que cada homem que vai passando da África e chega na Europa, o Estreito de Bering, essa questão toda aqui em cima, obviamente esse homem vai se desenvolvendo e vai dominando muito mais. Você pode até usar depois, se quiser, em história, para falar sobre esse assunto. Pode ir. Obrigada. Bom, aqui já é uma imagem bem recente, tá, da revista Carta Capital. Estou sem o meu óculos aqui. Tá? 14 de junho de 2018. Tá? Sem os Estados Unidos, países da ONU assinam um pacto global para a migração. Bom, o fato é que essa questão aí, a norte-americana, já sob o poder do Donald Trump, que ele já está totalmente em desacordo com essa ideia que os Estados Unidos têm que facilitar a entrada, principalmente aí no caso dos mexicanos. Principalmente, eu digo, porque não são só mexicanos, tá? A Nicarágua, El Salvador, são países que estão passando uma crise, uma guerra civil, vamos colocar assim, já há muitos anos. Então não é uma coisa tão simples. A Nicarágua, por dar um exemplo aqui, quando eles saem dessa região, eles são refugiados, que são perseguidos, eles entram no território mexicano e existe um documento entre as diplomacias dos países de toda a América, que toda pessoa que sai de um país e entra até o outro, ele teria o direito da cidadania. Tá? E o México respeita isso, os Estados Unidos não. Então ele ganha a cidadania como mexicano e isso facilita a entrada dele também nos Estados Unidos. Só que agora, com a nova lei, no caso, as novas documentações desse governo Trump, ele não está mais aceitando esse tipo de documentação. Então ele não aceita. Independente de onde esteja a pessoa, mesmo que ela tenha um documento no México que dá a possibilidade, a facilidade de ela ficar no território mexicano, não vai ficar. Então ele acaba sendo deportado para o território de onde ele veio, de origem, no caso, a própria Nicarágua. Lembrando que tem um repórter que estava documentando sobre a questão da Nicarágua. Ela vem sofrendo mortes a cada ano, a porcentagem aumenta de 10% a 15%. Isso é muito complicado, porque isso não entra no noticiário. Um amigo meu, ele acabou de casar. Eu estava comentando em sala de aula, ele entrou na sala e pediu licença. Falei, espera só um minutinho, só para terminar a minha aula. Ele tinha que dar um recado para os alunos.
e eu comentei sobre esse assunto, ele falou, você está falando isso, que na minha casa tem uma pessoa arrumando a minha casa, que exatamente na Nicarágua, e ele não tinha nem o que comer. Eu coloquei aqui logo de início, João Cabral de Melo Neto, essa questão do acesso à comida, porque é aquela primeira parte do poema. Pode ir, gente. Bom, aqui é justamente um órgão, tá? uma agência ligada à ONU. Ela não fica nos Estados Unidos, ela fica na Suíça, tá? É uma agência importantíssima que ela vai abrigar refugiados. Hoje eles têm em torno de 7,5 bilhões de dólares em seu banco, tá? Para poder ajudar refugiados e pessoas que estão passando situações de migração, tá? É conhecido como Acnur, tá? E a Acnur, obviamente, uma agência importantíssima, tá? O escritório de alto comissário das Nações Unidas para refugiados, foi criado em 1950, após a Segunda Guerra Mundial, para ajudar milhões de europeus que fugiram e perderam suas casas. Então, europeus, por exemplo, aqui no Brasil, na parte do Rio Grande do Sul, eles receberam altas quantias, muitas quantias para o seu desenvolvimento. Então, Brasil, principalmente Argentina, onde há uma quantidade de italianos, espanhóis e portugueses, assim por diante, holandeses, tá, na Argentina. Hoje, mais de 60 anos depois, a organização deles ainda trabalha para proteger e ajudar refugiados de todo o mundo. Lembrando que a União Europeia e os Estados Unidos, eles não estão respeitando essa carta, que foi assinada por 191 países. Tá? Então eles não estão respeitando essa carta e, obviamente, o Brasil está começando a entrar para essa mesma linha. Tá? O Brasil é um dos países visto internacionalmente, um dos países com diplomacia mais respeitada no mundo. Tá? Essa carta deveria ser respeitada, que é a carta que foi assinada pelos países que estão envolvidos na ONU. Pode ir, gente. Bom, essa aqui é uma outra entidade também ligada à ONU, tá? Vou ler aqui em cima. O estudo da IOM constata que mais pessoas migram da Europa para a América Latina. Então, óculos, por favor, não consigo enxergar. Migram da Europa para a América Latina e o Caribe do que vice-versa. Então, aqui essa agência, tá? De imigração internacional, ela está mostrando que hoje, tá? Na verdade faz uns 5 a 6 anos, a barreira dos europeus para passagem para outros países é muito maior, principalmente no Caribe, do que o inverso. Então existem mais europeus no Caribe do que caribenhos na própria Europa. Por que acontece isso? Simples. Eles mantêm as ilhas do Caribe em torno de 750 ilhas, tá? Como elas foram dominadas por países da Europa, principalmente a Inglaterra, então eles têm, obviamente, um tratado, que é um tratado ultramarino, que eles têm o direito de morar nessas regiões. Agora, se imagina, a pessoa que ela consegue manter o seu dinheiro, a sua renda no país de origem, por exemplo, o cara é um inglês, quando ele entra na ilha, ele consegue ter um modo de vida, uma qualidade de vida muito alta, ele compra uma casa, e o valor do dinheiro dele é tão alto, como a gente vê aqui no Brasil, o valor do euro custa 4, 5, você percebe que nós não conseguimos, no câmbio, ter a mesma forma de saída como turista para a Europa, como eles têm a entrada aqui no Brasil, principalmente no Nordeste. Então eles conseguem viver muito melhor após os seus 40, 50, 60 anos, na sua aposentadoria, nessas ilhas, e vem aumentando a cada ano. E aqui a data é de 2015, tá, gente? É de 2015, já faz um bom tempo. Então, em torno de 5 a 6 anos que já vem ocorrendo essa entrada de europeus na região do Caribe. Então, isso também é pouco comentado, tá? Vou falar por que eu estou falando disso. Bom, aqui estou chamando a atenção de estudantes do Rio Grande do Sul, tá? Na verdade, são de 4 a 5 meninas, tá? De uma universidade, Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Ele tem em torno de 103 a 104 anos, é centenário. É a junção de 3 grandes institutos do Rio Grande do Sul, tá? E elas fizeram isso aqui, tá? Um app que oferece informações como endereço de hospitais e telefones. Nos sentimos obrigados, comemora o haitiano que mora 2 anos no Rio Grande do Sul. Na verdade, é um aplicativo que elas lançaram para ajudar não só haitianos, mas também as pessoas que vêm do Senegal. Gente, vamos prestar bem atenção. Aquela região, ela foi povoada, ela foi erguida por italianos, tá? De sua grande maioria, alemães, ok? Portugueses, polacos e assim por diante. Eles são brancos, a sua grande maioria é branca. E no Rio Grande do Sul eles fizeram esse aplicativo exatamente para ajudar essa população
que é, obviamente, a sua grande maioria negra. E esse aplicativo chegou na Europa, tá? Justamente naquela agência, naquela Acnur, chamou a atenção de uma secretária, e esse aplicativo também está ajudando refugiados na própria Europa. Então eles estão fazendo justamente uma cópia, vamos dizer assim, desse aplicativo, porque ele funciona praticamente 100% da pessoa que não tem nada quando chega no lugar. Vou dar um exemplo aqui. Hospital, escola, idioma, né? Ele não consegue falar a língua local, ele tem dificuldade, geralmente, dependendo da situação. Hospital, escola, abrigo, moradia, que é uma das coisas principais que o ser humano precisa, moradia, comida, e o mais difícil de todos, que eu comecei a minha aula em relação a isso, que é a palavra trabalho, tá? Vou deixar para o final para falar sobre essa questão do trabalho, porque já começamos com o João Cabral de Melo Neto. Pode ir, Gil. Bom, aqui eu vou trazer um mapa para vocês darem uma olhada. Agora tem que parar um pouquinho de falar. É um mapa interessante, acho que vocês conhecem o sistema de anamorfose, que é justamente um mapa que ele modifica, dependendo do assunto que vai ser colocado dele, o seu tamanho, a sua estrutura. Para mudar o tamanho desse mapa, para mexer na estrutura dele, eu preciso de um software, né, para poder fazer isso. Geralmente a NASA é praticamente detentora de quase todo esse sistema. Não só a NASA, o NOAA, tá, que é um instituto interessantíssimo, vários institutos. Aqui no Brasil tem, tá, para defender um pouquinho essa universidade pública, ela tem também a Unicamp, a USP, ainda bem que tem, tá? Tomara que não acabe isso, né? Mas aqui você está no chão, tá? Isso aí não acaba. Então aqui, bilionários no mundo, tá? Então o que significa isso? Aonde estão a maioria dos bilionários no mundo? Aquela parte azul mais escura ali nos Estados Unidos e Canadá, vocês perceberam que eles ficaram bem gordinhos. Vamos colocar nessa situação. E aquela parte rosa mais escura, você está vendo ali exatamente a França, tá? A França, a Alemanha, a mais gorda ali no meio, roxo, né? Roxinho, né? Roxo. A Inglaterra, né? Obrigado. Fux. A Inglaterra, tá? A inglesa, o Reino Unido, melhor dizendo, tá? Você percebe embaixo na parte verde, essa parte verde aqui, mas um verde, sei que verde é esse? Verde. É a África, você percebe que ela fica extremamente fina, tá? Onde esse número de bilionários diminui drasticamente. Professor, por que você está colocando isso aí, essa questão de bilionários, e embaixo você coloca a pobreza? Para você ver como a coisa se inverte. Aí você percebe que a pobreza, aí a questão, no caso da África, que é o verdinho, olha só o que acontece principalmente no centro da África. Tá? Aquele país gigantesco, aquela coisa, bola gigante, é exatamente a Etiópia. A Etiópia vai ficar uma bola gigante, uma coisa absurda. Tá, bem próximo da parte oeste, da parte leste, centro-leste da África, você vai perceber que a Etiópia é um dos países que conseguiram barrar os europeus, tá? Só 2 países em toda a África conseguiram fazer frente aos europeus, só 2. Eles conseguiram vencer uma guerra frente à Europa. Mas aí a Etiópia é um dos países mais pobres do planeta, infelizmente, para essa situação. Bom, aqui é um dado comparativo. Para chamar a atenção, eu fiz o meu cadastro nesse site, é gratuito, tá? É dos Estados Unidos, chama WorldMaper. Falei bem? Bilíngue aqui? Tá vendo? Tá bom, e aqui outro mapa, anamorfose, tá? Lembrando que a anamorfose é usado, só para chamar a atenção, a anamorfose não é da geografia, é o empréstimo da arte, tá ok? Quem usou muito isso é Michelangelo e também Rafael. Tem uma capela na Itália, chamada Capela Santo Inácio, tá? A abóbada dela, a parte de cima, é toda feita assim. Só quando você olha de baixo para cima, você consegue entender todas as figuras no tamanho real. Então, né, é uma matemática que ela não tem números exatos, tá? É uma construção. Aí isso foi para a geografia, foi para a área da biologia, essa coisa de gene, essa coisa toda, tem estudo em cima de anamorfose. Aqui, ó. Bom, esse mapa aqui é o mapa da biodiversidade. Então, são hotspots, tá? Na verdade, são leituras do satélite, tá? Ele vai fazendo as fotografias e vai registrando, tem registro de populações no planeta todo, e aí aqui tem um registro exatamente dessa biodiversidade. A parte que está mais gorda, a parte que está maior, que está bem inchada, é exatamente onde existe o maior número de pessoas diferentes. Aí chama a atenção aqui na Ásia, tá? A Ásia, China, Índia, tá? Na parte do lado direito, a África, tá? Chamando a atenção principalmente na Europa, onde a Europa quer evitar que entre sírios
e principalmente sírios e turcos, tá? A Turquia faz 34 anos, se não me engano, que está tentando entrar na comunidade europeia. E eles não aceitam por uma questão óbvia. Eles são, os turcos em sua maioria aí, são curdos, têm outra religião, eles, além da religião, têm uma outra economia, uma outra forma de pensar, então isso não é aceito. A Europa é cristã, né? Não tem como você, é cristã, não aceita. Bom, aqui no caso do Brasil, tá? Principalmente, aí isso é engraçado, aqui eu vou pegar a história, um pouquinho de história, se pensar nas capitanias hereditárias, né? Capitanias hereditárias. Então, se eu fizer um corte, se eu fizer um corte do Brasil, obviamente, uma coisa óbvia, não é que o norte do Brasil, a parte norte do Brasil, ela é preconceituosa, não é isso, não quer pessoas aqui. O fato é que existe uma grande floresta, que é a floresta amazônica. Então, lá no ocupacional é muito pequeno, tá? E a parte do centro-oeste, onde existe agricultura, tá? E pecuária. Então, na verdade, fica a questão do litorâneo. E aí vem essa herança histórica que nós vivemos, a maioria, na parte litorânea. Pode ir, gente. Bom, o poema que eu li chama Igual Desigual, do Carlos Drummond de Andrade. Só vou chamar a atenção aqui, uma coisa importante para a gente começar depois do debate. Eu costumo falar que o processo migratório é uma coisa super simples que a gente pode entender aqui no Brasil, em qualquer lugar do planeta. Mas no Brasil tem uma coisa interessante. Geralmente, quando eu começo a minha aula, eu falo para os alunos, eu tenho orgulho de ser italiano. Eu tenho orgulho, eu gosto de ser italiano. Sou descendente italiano. Meu sobrenome é de italiano. Eu tenho orgulho de ser descendente de português. Eu tenho. Eu tenho orgulho de ser descendente de espanhol. Eu tenho. Eu tenho esses três já. Ó, quem entrega aqui é minha tom de pele. Minha pele entrega, não tem saída. Mas muitas pessoas aqui no Brasil tentam, até pelo fato que eu sou um pouco mais claro, de repente o cabelo mais liso, eu posso colocar isso de lado. E ter vergonha de ser negro é aceitável. A pessoa que tem vergonha de ser negro é aceitável. É só você pensar como começou essa ideia justamente da colonização no Brasil. Se eu pensar na questão europeia, eles vieram aqui conquistar e ter trabalho. O negro veio para cá ser escravizado. Eu não quero ser isso. Isso não me pertence. Porque ser escravo é ser menor e ser baixo. Eu não quero ter cabelo crespo, eu não quero ser negro. Eu quero ser branco. Eu quero ser isso aí, vem conquistar. Aí a pergunta é, conquistar o quê? Já coloquei um navio, acho que vocês já viram isso, da chegada dos italianos no Brasil. Eu até brinco. Parece que estão carregando assim, a favela da Itália. Veio carregando, porque é uma festa, né? Uma grande festa. Um bando de farrapos. E a grande maioria que vieram para São Paulo, de pele morena, que vieram do norte, desculpa, do sul da Itália. Os que vieram do norte da Itália foram para a parte sul. Esse foi posteriormente, porque isso exatamente foi aqueles que tiveram uma vida um pouco melhor ainda. Porque esses que vieram para São Paulo, me desculpa, esses vieram para ralar. E eles nem sabiam que ia ralar tanto assim, mas ralou. E eu não estou desmerecendo a colônia italiana, nem espanhola, nem portuguesa, nada disso. Não é essa a questão. Estou querendo exatamente enaltecer a ideia que o negro também tem seu valor. Mas ele não se vê assim. Óbvio que hoje é muito mais fácil falar do negro. Agora pense, eu estou numa escola, dou aula numa escola, e 30% são bolivianos. E é escola pública. É muito fácil hoje, talvez o negro fale, não, eu sou mais aceito socialmente. Mas o boliviano não. Este boliviano tem uma dificuldade imensa, porque ele é visto como uma pessoa que está fora do sistema. E principalmente entra na palavra trabalho. Porque aquelas enxadas, quando estão jogando a terra sobre o corpo, ela não está enterrando apenas o homem. Ela não enterra só o homem, ela enterra o trabalho. Ela enterra o trabalho porque na poesia você não leva nada. Foi isso que ele disse, João Cabral de Melo Neto. Você não leva nada daqui. Porque vem outro no seu lugar para ser substituído. E você vai ser uma pessoa substituível. O trabalho, na verdade, é isso. Hoje estou eu aqui, amanhã estará outro. E a escola continua. O cursinho continua. O homem não. O homem fica.
E aí, quais são as condições que esse homem ficou? Esta é a grande pergunta. João Cabral é universal. Ele é tão universal que, só para encerrar minha parte da minha fala, quando esse Severino caminha ao longo do período, infelizmente o Severino, eu vou ter que falar de um assunto aqui importante. O Severino, quando ele começa a subir o Planalto da Borborema, ele consegue avistar exatamente a zona da mata. E ele vê aqueles vales verdejantes, aquela coisa linda, e aquelas plantações, todas elas irrigadas. Irrigadas. Técnica. Não adianta ajoelhar. Não adianta querer rezar. Segundo, acho que foi o último da ditadura, João Figueiredo. O último. Ele disse que naquele período, foi em 81 a seca, ele falou assim que tinha que rezar. Rezar. Eu não sabia que a física agora dependia também de reza. Só se tirar o planeta Borborema inteiro, que aí a chuva vai entrar. Vocês devem ter lembrado dessas chuvas fotográficas, né? Eu dei essa aula. Tudo bem? Isso é uma coisa para a gente ficar pensando sobre a ideia de trabalho. Muito obrigado pela aula. Depois a gente vai para o debate. Pode bater palma? Gente, a história da humanidade é a história de quem anda e é a história de quem migra, ou não? Desde quando nós migramos? Desde que a gente é a gente, né? Na verdade, o que explica a história da humanidade é justamente a migração do homenzinho aquele assim, lembra? Que nasceu, lembram da Lucy? Né? Que sai da África em busca de comida, água, recursos. Né? Ninguém sai do seu lugar onde está porque eu quero conhecer novos horizontes. Né? A gente sempre busca as nossas necessidades. Então, só para fazer esse panorama histórico, já que a minha parte é história, né? A gente tem a grande migração pelo Estreito de Bering e o povoamento da América, certo? Então a gente pode dizer que, inclusive, ninguém nasceu americano, mas a gente tem os primeiros a chegarem aqui. A gente chama esses povos de nativos. Já cansei de dizer para vocês que não é para chamar de índio, embora a gente continue chamando de índio, né? Mas a gente vai ter uma diversidade. E esses povos vão se desenvolver aqui na região da América da mesma forma que os europeus e os asiáticos e os africanos, né? É que a gente tem alguns dados que eu acho que são importantes de colocar. Todo o desenvolvimento acompanha onde eu estou. Então, como eu já falei para vocês, né? Por que que aqui no Brasil a gente não tem o desenvolvimento de sociedades, de estados centralizados, de grandes cidades na região do Brasil? Porque a gente tem uma floresta enorme e que basta tropeçar que já cai no peixe, e basta tropeçar ter uma árvore que tem fruto, né? Então, assim, a formação dessas sociedades que migraram ao longo da história vai acompanhar aquilo que elas encontram. Enquanto que em outros lugares você tem, por exemplo, no Egito, a galera que ficou lá no Egito não se deu muito bem, né? Porque tem um rio e deserto. Então eu preciso trabalhar, como o professor Walter disse, a questão da técnica. Eu desenvolvo técnicas para poder tornar a minha ocupação naquele lugar eficiente, tá? Então a gente já viu muitas migrações. Vamos lembrar, por exemplo, da Grécia, né? Os gregos migraram. Aliás, a civilização grega, né, professor Juvenal? Ela é o conjunto de vários povos. A parte da filosofia, gosto da aula de Grécia também, né? A civilização grega é um conjunto de povos que migraram. Não tem assim um grego por excelência, né? Tinha lá a ilha de Creta e vão chegando eólios, jônicos, jônios, dórios, aqueus, né? E aí a gente tem esse bando de povos formando o que vem a ser a civilização grega. Os romanos não migraram, mas foram conquistando e foram incorporando elementos de outras culturas. Aí a gente anda na história, a gente chega aqui na região do Oriente, né? Judeus. Quem são os judeus? É o antigo povo hebreu que vai, vem, o povo desgraça que não termina de andar, e que anda, e que vira escravo, e que volta, né? E que busca, enfim. E que é expulso, e que depois migra para a Europa também, né? Depois a gente tem os islâmicos, né? A expansão islâmica, né? E todo o processo de conversão, principalmente do norte da África, ao islamismo. Então veja que assim, quando a gente começa a andar na história, não tem um povo que não anda.
os chineses andaram, os indianos andaram, né? Ou seja, a história da humanidade é a gente andando. E aí, vou pegar um elemento, eu não sei nem exatamente tudo que a gente pode falar sobre migração, né? Mas vou pegar um elemento que o professor Walter colocou assim: foram estudantes do Rio Grande do Sul que criaram um aplicativo para ajudar na imigração. Que legal, né? E que interessante, a gente pode pensar que o Rio Grande do Sul, tudo começa com grupos indígenas que foram expulsos, mas aí a gente tem um governo brasileiro, durante o segundo reinado, o pessoal que está no segundo ano, prometo que eu vou dar essa aula para vocês ainda este ano, ok? Sempre dá tempo, tá bom? E aí a gente tem todo um processo de ocupação da região. Quando chega no terceiro, a gente vê mais a cagada ainda, né? Porque além de trazer imigrante, deu-se aos imigrantes que foram para o sul lotes de terra. Então vamos juntar essa história do Brasil. Abre parênteses, capitanias hereditárias. Isso justifica a ocupação do litoral, que o professor Walter falou. Do litoral? É, do litoral, gente. Pensa, toda a capitania hereditária começa no litoral e vai até a linha de Tordesilhas, que é bem pequenininha, gente, não está nem no meio do Brasil. A linha de Tordesilhas está bem mais para cá, né? O que acontece? Já começa uma divisão errada da terra. Começa a ideia de que eu dou uma terra que não é minha. Porque foi isso que o rei de Portugal fez. E nem sequer pisou aqui para dividir, né? Depois, quando a gente tem a expansão, isso no segundo ano já teve, a gente tem um processo de expansão do território brasileiro. Muito bem. Quem é que expandiu? Jesuítas vindos da Europa. Bandeirantes, descendentes de portugueses, os paulistas, que vão caçar indígenas, certo? Então a gente tem o crescimento do Brasil pelas mãos do colono e não pelas mãos do nativo, de quem estava aqui. Na verdade, quem estava aqui, cada vez mais esse processo de expansão avança, e o que acontece? Há uma dizimação, a dizimação, a morte, né, o assassinato, o genocídio dos povos indígenas, e por isso, daqueles muitos milhões, bilhões que a gente tinha, a gente tem hoje alguns milhares, ok? Só que a região sul, ela vai ser ocupada novamente com a chegada dos europeus, precisava botar gente lá. E aí você dá lotes de terra para italianos, dá lote de terras para alemães, dá lote de terras para portugueses vindos dos Açores, e você já distribui uma terra para os imigrantes. Muito legal dessas meninas, né, lembrarem que o processo de imigração agora dos africanos é muito parecido com o deles. Porque quem é que veio, gente? Veio quem estava de boa, assim, não, eu tenho muito dinheiro, eu vou para o Brasil porque lá é o lugar da terra das oportunidades. Então, a gente tem quem? Vindo o pobre. O cara que lá na sua terra foi tirado o direito do trabalho. Migração e trabalho. E aí a gente tem essa galera, né, que veio lá, e aí a gente fala assim, nossa, mas o cara trabalhou muito. Trabalhou o cara que veio para a lavoura de café, trabalhou o cara que recebeu o lote lá da terra. E a gente acha muito bonito, mas a eles deu-se o direito de trabalhar. O problema é que agora a gente não quer os venezuelanos. Né? Quem é ditador é o presidente, não os venezuelanos. Aliás, por que eles estão fugindo? Porque a gente tem uma crise enorme, está faltando comida, está faltando trabalho. E como é que a gente estava nesse pacto assinado, né, nesse acordo do pacto? Pacto. A gente estava nesse acordo de receber o que a gente, porque a gente tem uma diferença. Não consigo falar sem escrever, gente, vocês sabem disso. Eu também escrevi. Acho que a gente tem uma coisa, pensar em migração, né? Vamos lá. O que é migrar? É se deslocar. Tudo bem? Todo mundo que migra é migrante. Só para vocês saberem uma coisa muito besta, mas é que às vezes, né, tem vestibulares chatinhos, e aí então, para fazer uma diferença. Imigrante e migrante. Vocês sabem a diferença? É a mesma pessoa. Na verdade, pensa que o cara que anda, que se desloca, é um migrante. Se ele migra dentro do território, se ele migra de um território para outro, ele é um migrante. Migrar é o verbo. Tudo bem? Quando ele sai
quando ele sai do país, da região, ele é um emigrante. É aquele que sai. Então, o cara que saiu da Itália é um emigrante. E quando ele chega, ele é um imigrante. Tudo bem? É só para efeitos de saber, porque às vezes, né, vestibular chato vai pôr assim, para confundir uma coisa ridícula. Né? Mas vocês sabem como as cabeças aí pensam. Tudo bem? Mas existe uma diferença quando a gente usa essa expressão aqui. O refugiado não é um migrante qualquer. O migrante é o cara, tá muito ruim aqui, eu tô muito pobre, e eu ouvi dizer que lá no Brasil estão dando serviço para os italianos trabalhar na lavoura de café. Beleza, eu vou, mas eu não estou obrigado com o meu país, eu estou em busca de uma outra condição de vida. O refugiado, ele geralmente sai por processos que são alheios à sua vontade. Guerras civis, acidentes naturais, né? De repente, aquela galera assim, que lembra que teve um furacão, que aconteceu na África agora, na região, não sei se, acho que é na região de Moçambique, que houve um furacão muito grande, que gerou ondas, enfim, uma catástrofe natural. O terremoto do Haiti, vocês lembram alguns anos atrás, porque a gente ainda tem uma missão de paz no Haiti. Esse cara, ele é um refugiado. Ele, na verdade, não queria mesmo sair de lá, mas condições alheias à sua vontade o fazem sair de lá. Ou, a gente pode lembrar a matéria que eu dei esses dias aí para a galera do segundo ano, ele pode ser o refugiado puritano que fugiu da perseguição política e religiosa lá na Inglaterra e que veio fundar os Estados Unidos aqui. Por que ele é um refugiado? Porque a gente tem uma perseguição religiosa, porque a gente tem uma guerra civil acontecendo. Percebe? Então são características diferentes. No entanto, o que une todo mundo? Em geral, essa galera busca trabalhar. Ninguém vai lá para receber de algum governo, ou seja lá do que for, simplesmente a condição por estar lá. Entende? Então, quando a gente começa a pensar nos processos migratórios, a gente tem que pensar. E aí é legal começar com essa história, né, da poesia do Drummond. As guerras são iguais. Fome é igual, tudo é igual, mas e nós, seres humanos? E ao mesmo tempo que somos diferentes, também somos iguais, não somos? Porque somos humanos, certo? Eu tinha separado uma porção de coisas, gente. Eu não queria passar slide, porque eu falei assim, porque slide é muito comum. E essa história de imigração é tão antiga que nos áureos tempos da minha faculdade, quando eu ainda era uma jovem universitária, né? Um fotógrafo chamado Sebastião Salgado, que é bem velhinho hoje, já está mais velho. O Sebastião Salgado tem uma história interessante. Ele era economista. Ele trabalhava no setor financeiro e ele teve uma depressão fortíssima. Mas assim, de não conseguir sair de casa. Uma síndrome do pânico elevado ao grau, sei lá, que vocês imaginam, né? Não saía de casa, ele não conseguia sair de casa. Tinha medo de abrir a porta do apartamento. Ok? Não abria a porta do apartamento. E aí ele começou a fazer um tratamento e o médico falou assim, o psiquiatra falou assim, ele precisa de alguma coisa que o ligue ao mundo lá fora. E a mulher dele comprou para ele uma câmera fotográfica. Por quê? Porque ele morava num apartamento no centro de São Paulo, um apartamento que tinha uma vista interessante, porque era um andar mais para cima, e deu a ele uma câmera para ele fotografar pro lado de fora. Bom, além de se curar da depressão, ele descobriu que fotografar fazia parte da vida dele. E ele começou a andar pelo mundo fotografando pessoas. E nesse andar pelo mundo, ele começou a fotografar exatamente populações em situações de movimentos migratórios. E ele fez uma exposição no ano 2000, foi numa das greves, 2000, né? No ano 2000, chamada Êxodos. Por que Êxodos? Mas nem é tão difícil. O que é o Êxodo na Bíblia? É o livro da Bíblia que conta a saída, né, dos hebreus do Egito de volta para a Palestina depois da escravidão. Tá? E aí por isso também vem um pouco a ideia do nome da nossa aula hoje, os exilados da terra. Né? E se a gente pegar esse processo da história bíblica, é exatamente isso. Nós somos, muitos desses povos são exilados da sua própria terra.
Então, vou passar para vocês, tem, assim, a legenda do que essa imagem retrata. Ele andou o mundo todo, gente. Ele fotografou populações em situações muito diversas. E qual era a diferença do Sebastião Salgado? Ele não era um cara que estava lá a serviço de ninguém. Ele não trabalhava para nenhum jornal, né? Ele tirava as próprias fotos dele, e que depois viraram a exposição. E aí ele conta, a gente teve a oportunidade, eu fiz um curso, porque é por causa da exposição, porque foi no meu tempo de juventude, de universidade. Porque a gente fez um curso sobre a exposição para poder levar, né, o conhecimento dessa exposição para alguns lugares onde depois a exposição ia andar. E um desses lugares eram os assentamentos do movimento Sem Terra no Brasil. A gente acabou virando multiplicador, a gente viajou, eu fui para 2 lugares, para as populações, para dar aula para os professores dos assentamentos, que tinham sido feitos assentamentos de reforma agrária, porque lá também eles foram fotografados. Então o Sebastião Salgado, ele chegava com uma imagem, com a máquina, e ele conta assim, que principalmente as crianças, né, por isso a gente vai ver fotos de crianças muito diferentes, ele deixava as crianças mexerem, deixa mexer, conhecer a máquina, porque tudo isso é novidade. Por quê? Porque ele falou assim, para que eu possa retratar as pessoas na sua vida cotidiana, elas precisam esquecer que eu existo. Então ele chegava, ele deixava as crianças conhecerem o equipamento, ele deixava as pessoas à vontade, ele passava um tempo lá e aí ele fotografava. Então a gente tem as fotos dessa exposição, e na verdade tem livros, eu esqueci o livro específico da América, ele tem um livro que chama-se Outras Américas, né? Que ele fez só com as fotos que ele tirou aqui no continente americano. Ele tem assim, ele pega aspectos da vida cotidiana, né? Aquilo que não é posado, aquilo que não foi preparado para ser fotografado, tá? Então eu vou passar, por exemplo, inclusive quando a gente fala assentamento do MST, né? Quem é sem terra? Por exemplo, em Santa Catarina, uma família de gente bem branquinha. Por quê? Porque na região sul a gente tem esse povoamento, né? Resultado dessa migração. Mas a gente tem, por exemplo, também uma foto que me incomoda muito, que é uma foto do caminhão que transportava os caixões dos mortos no conflito de terra em Eldorado dos Carajás, na região do Pará. Né? E que agora voltou a ser notícia aí de jornal. Aí a gente tem uma foto que eu acho linda, 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 né? A gente tem meninas num campo de refugiados na Tanzânia, se arrumando porque elas estão prestes a voltar para a sua terra em Moçambique. Porque elas saíram de lá por causa da Guerra Civil e depois estavam se preparando para voltar. São 3 irmãs, todas as fotos têm a história, a gente tem todo o material. São 3 irmãs se arrumando para voltar para casa. A gente tem, por exemplo, né, refugiados no norte do Líbano. A gente tem outra foto que eu acho muito poética, né? O professor Walter falou dos curdos da Turquia, né? Kurdistão iraquiano, desculpa. Não sei se vocês conseguem perceber, aproveitando que a Lu está aqui, que ela gosta inclusive desse assunto, uma coisa que é muito legal. Vocês estão vendo que ele fotografou contra o sol? Vocês conseguem perceber que ele tirou foto de frente para o sol? Ele é um dos fotógrafos, né, que tem essa técnica de usar o sol, que todo mundo fala, não pode fotografar de frente, né, ele está olhando para o sol, né? Na verdade depende da técnica de fotografia que ele usa. E é muito interessante porque aí a luz do sol ilumina principalmente a criança, né? Isso aqui também é uma família de refugiados. Outra que eu gosto muito, uma escola no movimento MST, e para dialogar com essa escola, isso aqui é no Nordeste do Brasil, tem o interior de uma aldeia indígena, de uma oca, tá? Outra no Kurdistão iraquiano, uma fotografia de mães e esposas segurando as fotos dos seus filhos e maridos que se envolveram nas guerras ali na região do Oriente Médio, né? E elas estão dentro da mesquita esperando
quem sabe, o retorno, porque não sabe nem se o cara morreu, né? Isso é uma coisa interessante, para resgatar o marido, eles queriam pegar os rebeldes, eles pegam as crianças, dão uma medida assim, fala que vai matar a criança, aí a mãe fala assim, não mata, aí eles acabam pegando a criança, devolve para a mãe, aí estupra essa mulher, aí deixa ela viva, mata na frente dela o filho, ou passa a faca, deixa sangrando, engano no chão, para causar pânico. Lembra da Bósnia, onde o imbecil do Ferdinando foi assassinado para começar a Primeira Guerra Mundial? Né? Olha ela aqui. Um campo de refugiados, a Bósnia, na verdade a região ali da Iugoslávia, né? Depois do fim da Guerra Fria, a gente tem uma das maiores, mais sangrentas guerras civis. Um dos homens que eu espero que ele esteja realmente no inferno, são poucas as pessoas que eu desejo que estejam lá, mas um homem chamado Slobodan Milošević, né, que foi um dos maiores carniceiros da história da humanidade. Isso porque ele era presidente de um país minúsculo e ele conseguiu, né, fazer com que sérvios, croatas, bósnios protagonizassem uma das maiores guerras civis. Isso gerou centenas, milhares de refugiados por toda a Europa, tá? Outra cena muito clássica, essa aqui é muito comum, né? A passagem, a travessia no México. Tá? A gente tem, porque a construção do muro, porque uma parte se faz pelo mar e a outra parte se faz por terra. Então aqui, básico. Essa cena também podia ser no Estreito de Gibraltar, que é a passagem entre a África e a Espanha, né, que vai levar os africanos para a Europa, tá bom? Tem um outro que é doloroso também, é um centro de refugiados em Hong Kong, tá? Crianças da Coreia tentando fugir, né, crianças chinesas são. Por quê? Porque todo mundo migra. É a mesma coisa que aconteceu lá nos Estados Unidos por esses tempos, né? Chega ao campo de refugiados, a família está migrando por completo, e aí eles estão separando as famílias, bota as crianças para cá, bota os adultos para lá, tá? Um efeito de uma guerra que gera refugiados, a cidade de Cabul, no Afeganistão, destruída, né? Aqui eu me lembro sempre de falar para vocês lerem, eu sempre falo para vocês lerem porque os livros, eles conseguem mexer com o nosso imaginário mais que os filmes. Porque no filme a imagem está lá, não tem nada contra o cinema, adoro o cinema, não é isso. Mas aí quando você está lendo, a sua imaginação, ela está, né, criando aquele cenário e aquele roteiro. Isso aqui tem muito a ver com o Caçador de Pipas. Tá? Com uma das, um dos pedaços ali da guerra, da invasão do Afeganistão. E eu deixei por último, uma imagem que eu gosto muito, porque ao mesmo tempo que a gente entende, né, essa dor da migração, a gente tem quem pode começar de novo. Olha que menino lindo. Ele está jogando com uma bola feita daquilo que deu para fazer, né? Também num campo, né, numa situação de refugiados depois da Guerra Civil de Angola. Tá? Então a ideia é a gente pensar sobre movimentos migratórios a partir da perspectiva de que há seres humanos que migram, para além dos acordos de governo. A gente tem o norte do país, não sei se vocês sabem, eu não queria muita imagem, depois eu posso passar para vocês também. A gente tem um grupo coordenado pelo Exército Brasileiro, sim, pelo nosso Exército Brasileiro, por um capitão do Exército Brasileiro, que tem um campo de acolhida para os venezuelanos. E é um campo de acolhida mesmo. Por quê? Porque milhares de venezuelanos estão migrando pela fronteira com a Roraima, né? Com o estado de Roraima. E eu sempre confundo Roraima com Rondônia. Rondônia é para baixo, né? Eu sempre tô, que nem o Acre, né? E aí, nessa fronteira, eles montaram um centro de acolhida para migrantes. Não é uma ação do Estado, ok? É uma ação do Exército Brasileiro. Não é que veio de governo. E aqui não é para fazer nenhuma crítica a governo X, Y ou Z. É porque é uma ação do grupo do Exército. E nesse centro de acolhida, como é que eles têm? Eles têm, gente, eu vou trazer a notícia para vocês, depois eu passo para vocês.
Eles têm os alojamentos para receber essas pessoas que estão migrando, então eles têm lugares para dormir, né? Um alojamento para dormir, eles recebem comida, eles têm água, lá eles também começam a ser atendidos, né? Tem um funcionário, uma pessoa que trata de pegar a documentação, fazer com que eles tirem um RG de estrangeiro, né? Fazer a entrada legal desses migrantes venezuelanos aqui no Brasil. Eles também têm contatos com várias instituições para ver se encontram trabalho para esses venezuelanos, porque não adianta ter um bando de gente sobrevivendo à custa do Estado. Então eles procuram postos de trabalho. Mas o que me chamou a atenção na reportagem é que quando ele começa, a reportagem que eu assisti entrou no alojamento, tinha assim, alojamentos para homens. Então tinha lá um lado do alojamento que era para homens que migraram sozinhos, né? Até para ter preservado aquela questão de higiene, de um pouco mais de privacidade, né? Aí tinha a parte do alojamento para mulheres, ok? Tinha outra parte do alojamento, famílias. Então gente que migrou com criança, né? Seja o pai ou a mãe, o pai e a mãe, as crianças, tinha lá uma parte que abrigava as famílias. E uma outra para o público LGBT. Transsexuais, travestis, homossexuais, masculino e feminino. Né? É interessante porque é uma iniciativa do Exército Brasileiro. Ok? Nossa, que evolução. É uma revolução, eu acho. Eu quero começar dizendo de forma boba, eu sou migrante. Eu nasci no interior de Minas Gerais. Saí da casa do papai e da mamãe com 15 anos. Morei no sul de Minas como seminarista. E depois eu vim para São Paulo. Quando era criança em Minas, se contavam histórias muito cabulosas sobre São Paulo. A gente primeiro dizia, não sei se vocês sabem, mas o norte de Minas, de onde eu vim, foi incluído na região da antiga Sudene, que é o polígono da Seca, um lugar onde chove às vezes. O Vale do Jequitinhonha, onde nasci, eu estou no médio Jequitinhonha, uma região de montanhas, ainda chove. Mas o baixo Jequitinhonha, já perto da Bahia, passa períodos de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 3 anos sem chover. E esse povo é obrigado a procurar serviço, comida em outro lugar. Lá pela década de 50, 60, esse pessoal saía do norte de Minas e ia colher café no Paraná. E ficava meses, às vezes anos. Os homens, as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos. E era um fenômeno doido que aparecia o tal das mulheres viúvas de maridos vivos. O marido estava vivo no Paraná, colhendo café, só que a viagem muitas vezes era feita em pau de arara ou a pé. Levava 3 meses para ir de Minas para o Paraná, e mais 3 para voltar, e mais 3 da colheita de café, e ficava 2 ou 3 em casa para ir de novo. Então, as famílias pouco se viam. É um fenômeno migratório muito curioso. Aí depois que passou essa fase do café, já na época que eu era criança, nos anos 90, estourou no interior de São Paulo as plantações de cana. E os antigos migrantes do café vinham para o interior de São Paulo para cortar cana, colher cana e tal. E nós, todo mundo besta, gente do interior, a gente dava muita importância a quem cortava cana. O meu sonho de criança é vir para São Paulo cortar cana, porque os rapazes que vinham cortar cana pegavam mulher. Porque ele foi para outro lugar, muito longe, que ninguém sabe onde é, e voltou falando um sotaque paulista. A primeira vez que eu vi um sujeito falando meu, falei, nossa. Ele voltou de São Paulo com a calça jeans comprada no Brás, daquelas todas rasgadas e com lavagem. E ele falava meu e as meninas faziam, é esse fenômeno do estranho, daquilo que não é nós, daquilo que a gente não vê como nós e que nos deslumbra. Uma vez um tio meu veio para São Paulo e ele voltou e falou,
Moço do céu, aquele trem é grande demais. Lá tem tanto carro que eu subi em riba de uma ponte, eles chamam de viaduto, e fui contar quantos carros passavam. Chegou uma hora que eu não tinha mais conta para contar, porque contou os números, tudo que eu sabia contar. E para nós aquilo era um deslumbre. E eles falavam, mas São Paulo é o seguinte, você não pode ser bobo não. Carteira é um trem que você enfia aqui na calça. Chegou um bidô correndo para você já fala, não preciso de ajuda. Existe uma mitologia sobre aquilo que está para depois do monte, do horizonte, depois dos limites da nossa cidade. E eu demorei muito tempo para superar essa estranheza, se é que a superei. Quando eu cheguei em São Paulo, eu achei tudo muito grande, tudo muito doido, e eu entrava no ônibus e ficava na janela olhando um monte de prédio que tinha. Aí eu sempre perdi o ponto de ônibus, porque tinha muita coisa para ser observada que eu nunca tinha visto. A primeira vez que eu entrei num restaurante étnico, um restaurante japonês, eu me senti uma pessoa super importante, porque eu estava acostumado a comer arroz, feijão, linguiça caseira, ovo, quando tinha, e agora eu podia comer um negócio que era uma roda, uma papa de arroz enrolada numa folha, que você come com 2 paus. Eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu comi um negócio que se chama sushi. Se chama como? Sushi. E ela falou, como é que é esse trem? Eu falei, é um trem que a gente come, mas não come com colher, nem com garfo. Tem 2 paus que você tem que... Você não espeta, você aperta com o pau. E essa coisa, de alguma forma até gozada, engraçada, esconde esse choque, e esse é um problema filosófico, que nós humanos temos diante dessa diversidade humana que está perto de nós e ao mesmo tempo está tão longe. Né? Hoje nós estávamos falando de fenômeno histórico, de fenômeno geográfico, das histórias das pessoas que são obrigadas a migrar por razões ou de melhores condições de vida ou por razões de trabalho. Mas é uma coisa para a gente notar que de alguma forma todos nós somos ou seremos migrantes, né? Eu vou fazer um intercâmbio, eu vou fazer faculdade fora daqui. Quer dizer, e de alguma forma nós somos migrantes dentro da nossa própria cidade. É engraçado porque a gente mora aqui na Zona Norte. Eu já morei na Zona Leste e já morei no centro. São outros povos. Uma cidade cosmopolita como a nossa, gente, eu saía do centro da cidade e vinha para o colégio passionista. O centro é conhecido como um lugar de trânsito das pessoas LGBT e intersexo. A Zona Norte é um lugar mais tradicional, provinciano. Se você vive aqui e vai para lá, você fala, uai, o que aconteceu? Que outras gentes são essas? E é justamente dessas diferenças que vão aparecer os estranhamentos que são tipicamente humanos. Eu vou passar a música, depois vou passar 2 vídeos, só para a gente lembrar a ideia de diáspora. A professora Gisele já trabalhou em história com vocês, tanto no cursinho quanto no colégio. A ideia de diáspora, a gente tem diásporas dos povos da Península Grega, inclusive a filosofia é fundada por um processo de diáspora. Quando acontece a colonização da parte a leste da península, que são as colônias da Jônia, é ali que vai nascer a filosofia. Essa galera que sai da península, daquele modo de vida ruralizado, para assumir um outro estilo de vida e entrar no meio de uma rota comercial, ter contato com diferentes povos e assim fazer talvez sínteses, talvez novidades que vão ser
entre outras coisas, o pensamento filosófico. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, muçulmanos, sírios, ciganos, os romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no Rio Vermelho, no Mar Sagrado, os center shoppings superlotados de retirantes, refugiados. Where are you? Where are you? Where are you? Onde está meu irmão sem irmã? O meu filho sem pai, minha mãe sem avó, dando a mão pra ninguém, sem lugar pra ficar, os meninos sem paz. Onde estás, meu Senhor? Onde estás? Onde estás? Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que em balde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, muçulmanos, sírios, ciganos, os romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, do Rio Vermelho, do Mar Sagrado, center shoppings superlotados de retirantes, refugiados. Where are you? Where are you? Where are you? Onde estás, meu irmão, sem irmã? O meu filho sem pai, minha mãe sem avó, dando a mão pra ninguém, sem lugar pra ficar, os meninos sem paz. Onde estás, meu Senhor? Onde estás? Onde estás? Não vou comentar porque acho que essa música por si só fala, né? Só quero lembrar, dentre os muitos migrantes, os migrantes esquecidos, os povos ciganos. Há pouco mais de 3 anos, a Angela Merkel, presidente alemã, inaugurou em Berlim um monumento em honra aos povos ciganos mortos pelo Holocausto nazista. Não se fala, mas Hitler matou mais de 130 mil ciganos. E até hoje os ciganos no mundo, eles foram sendo expulsos. Disse que a origem deles remonta à Índia, eles foram vindo e sendo expulsos de todos os lugares pelos quais passaram até parar na América, onde ainda são, em grande parte, povos nômades. Eles
aqui no Brasil formam comunidades que antigamente andavam de cidade em cidade com circos, por exemplo. Chegava o circo na cidade. Os circos eram ciganos. Na minha cidade, uma vez por ano chegava o circo. E aí vinha, junto com o circo, as mulheres com aqueles vestidos cheios de lantejoulas que liam à mão. E essa cultura dos ciganos mediou-se de uma forma muito forte com a nossa, e a gente acaba não percebendo nas nossas simpatias, etc. Tal. Falando ainda de migrantes, eu trouxe um segundo vídeo. Esse clica botão. E pode mandar. A gente tem muito essa coisa da xenofobia, que também é um problema filosófico. E esse alguns viram, né? Sobre o orgulho pátrio que nós sentimos, como se a nossa humanidade se definisse por território. Pode pôr. I'm proud to be English. My family have served and we've defended this country and we've been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am 100% Icelandic, yeah, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clothes. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well, or you won't like particularly? Germany. Yeah, I'm not a fan of the Germans. You might think they're a little bit... Particularly India and Pakistan, probably, because of the whole, the conflict. Because I have this side of me that's like, that hates Turkish people. Not people, but the government. But French? No. We're just best, it's just fact. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? Yeah, I feel very intrigued. What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad, so 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back and back and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you, you. I need you to spit in this tube for me. You spit up to the little black line. That's a lot of spit. Right, the story of you is in that tube. What's it gonna tell me? It's gonna be, oh yeah, you're French, and wait, your grandparents are French, and wait. 100% Bengali. Solid Iraqi. I'm Cuban. You're gonna tell me that I'm English, like I've told you. Jay, can you come down and join us? I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? Will you read it out to us, please? Wow, look at me. Oh my God. Oh, wow. Shit, I didn't expect that. All of them. Whoa. No. Caucasus, which was Turkish? Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%. Can we... 5% German. I'm Irish. Yeah. So I'm a Muslim Jew. Great Britain, 11%. Are you sure these results are mine? Eastern Europe? Iceland has definitely moved closer to Europe now. I'm gonna go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as extremism in the world if people knew their heritage like that. Who would be stupid enough to think of such thing as a pure race?
in a way, we're all kind of cousins, in a broad sense. In a much more direct sense, you have a cousin in this room. Turn around and guess who it is. Waj? Yeah. What's that? Why don't you come down here and meet your cousin? God, this is amazing. Did you know that? I didn't know I did. This is like, my heart's pounding right now, I swear to God. We met. I'm Jay from everywhere, whatever it is. I'm a real man of the world. Wow, that's beautiful. Thank you. So would you like to travel to all of these places? Yeah. Oh yeah. Oh, yeah. Outro vídeo que é autoexplicativo, né? Não vou comentar. Uma última coisa sobre isso. Vocês repararam que, de modo geral, esse também é um problema filosófico, embora também sociológico. Existem os que dizem estarem em uma posição contrária aos outros, aos imigrantes, aos que chegam. Existem os um pouco mais razoáveis que contam as histórias dos imigrantes, que falam do seu sofrimento, que de alguma forma se dispõem, inclusive, a acolhê-los. Mas vocês já pararam para pensar quem é o imigrante? Quantos imigrantes você já ouviu falando sobre imigração, por exemplo, em uma escola? O imigrante parece ser um nome genérico que despossui de humanidade o outro, na sua individualidade, na sua inteireza como ser humano. E por isso eu trouxe esse último vídeo do canal do Drauzio Varela. Eu sou da República Democrática do Congo. Na minha terra, o estrangeiro é uma pessoa especial, de quem todo mundo quer se aproximar, conversar e convidar. Pouco conhecemos a xenofobia e o racismo, na forma como a África e os africanos são representados pela mídia manipuladora desse sistema capitalista. Guerras civis, doença, analfabetismo, vulnerabilidade. Somos um povo que reúne todos os valores intelectuais, financeiros, materiais e morais. Daí classificam os países entre rico e pobre, mas eu pergunto, qual é o país rico, desenvolvido? Qual é o país pobre, fraco? Eu grito contra aquele que mata, traz a injustiça, simplesmente porque tem poder. Olha bem, os ricos e desenvolvidos são os mesmos que matam, interferem em governo, começam a guerra, tiram a paz dos outros. E quando os povos atacados saiam lutando para ter sua paz de volta, as fronteiras são fechadas. E quando conseguir ultrapassar essa barreira, o que acontece? Seus valores e cultura não são considerados. Eu sou formada em Direito, trabalhei como advogada no meu país e em várias ONGs internacionais, mas quando cheguei no Brasil, em 2014, me ofereceram um trabalho de ajudante da cozinha. Eu não aceitei porque não tenho esse perfil. E estou desempregada até hoje. E quando sou convidada para palestrar, ronda de conversa, geralmente de graças, quem são os participantes? São os estudantes e pesquisadores.
que se apropria da minha fala como matéria para seus próprios trabalhos. Que impacto isso tem na política de imigração do Brasil? A imigração mata nosso perfil, rouba nossa humanidade e tira nossos direitos mais básicos. Acho que chegou o momento de a humanidade resgatar valor que está perdendo para que possamos criar um mundo mais justo, com paz universal e felicidade. Voltando, o Juvenal já tinha mandado os vídeos, que eu gostei bastante. E migrar, vem na palavra migrare. Um pouquinho de latim, eu gosto dessa língua, acho fantástico. Migrare é mudare. Mudare de mudar. Mudar de lugar. Os povos antigos respeitavam as mudanças. Nós, como somos seres evoluídos, não respeitamos. Eu tinha conversado naquele dia com vocês, acabei falando um pouco de mim, são 11 colégios diferentes, e eu sou o contrário dele, porque esses 11 colégios, acho que vocês nunca estudaram tantos colégios assim, 11 colégios diferentes, você entra e vê pessoas diferentes. Então, naquela escola simples, que era um vagão de trem, e quando eu saio daquela escola de vagão de trem, que eu tenho que caminhar até a escola 5 km, terra, mas eu estava acima de todos os alunos que estavam naquele colégio, porque eles eram do interior de São Paulo. E eu nasci numa cidade grande, fiz o contrário. E você chega lá falando o meu. E você é o cara. Eu era o cara. Porque eu vim da cidade de São Paulo. Caramba, ele vê tudo, ele viu morte, ele viu tudo. Isso lá nos anos 80. Só que aí, num belo dia, naquela situação, eu ganhei um belo presente, só para encurtar a história, ganhei um belo presente na sala da minha casa, uma das casas que eu morei. Está lá sentado meus dois padrinhos, minha avó e meu avô um grande jornalista, e deu um presente, olha, tem um presente para você. Minha mãe sempre fez uma seguinte fala: filho, você quer ou não quer? Porque gostava de estudar, tirava boas notas, e aí sai de um colégio como esse, vai entrar num colégio exatamente católico. O problema não era o colégio ser católico. Também eu sou católico, aí tudo bem. A questão é que tinham 1.200 alunos. E eu era o único negro. Ser diferente no mundo dos iguais é complicado. Muito complicado. O Machado de Assis, segundo o escritor que eu fiz o curso com ele, diz que ele fingia ser branco. Que cara inteligente. Que homem inteligente. Inteligente. Porque você sabe como é que o outro pensa sobre você. Só que eu tinha apenas 10 anos. E entrar naquele reduto de uma escola descendente de italianos e alemães, na verdade, faço sempre a brincadeira, e quando eu faço, aqui não dá tempo de fazer, que eu aprendi, que é justamente o tom de pele que eu tenho. E se eu me aproximar de vocês, por incrível que pareça, vocês vão chamar eu de vários nomes. É moreno, é isso, é aquilo, é mulato, é isso, é aquilo. Quer dizer, eu mudo de cor igual camaleão, né? Vou mudando de cor. E eu aceito isso, porque eu sou mistura, eu sou isso aí que está falando. Sensacional sua apresentação. Eu estava louco para assistir sua aula. Louco, emocionado. Desculpa, eu sou assim, ela sabe. Uma pessoa incrível. Quando eu conheci, e eu conto isso só em outras escolas, eu não conto no Passionista, não é a primeira vez, Passionista. E eu não conto para você. Eu conheço um cara que ele chegou no colégio, e no mundo que eu vivo, gente, agora é bem complicado. Eu tenho que ser sincero, acho que isso vai ser mostrado para o Brasil inteiro. O mundo dos professores, dos intelectuais, tem uma vaidade muito grande. Parecido com o dos músicos, tá? É um grupo muito complicado. A pessoa nunca vai dizer assim: eu aprendi com você. Hoje eu aprendi com o Juvenal, e aprendi com a Gisele. Vocês têm que levar isso para a vida. Não pode perder isso. Vocês vão se limitar muito. E ele disse assim para mim, lá nessa, ou melhor, estava eu e a irmã Rosana conversando nas nossas pessoas. E esse ser se aproximou. Eu mais ouvi a irmã Rosana, e ele também ouviu bastante, porque ele tem esse lado filosófico, esse lado filósofo dele, né? Ele escuta.
Isso é importante. E ele veio perguntar para mim como é que fazia para dar aula para a galera do ensino médio. Sendo que ele estava justamente chegando na época das provas. E os alunos estavam um pouco agitados, achando que ele era o culpado da forma que a prova estava. Tanto que os alunos até defenderam ele, porque o cara acabou de chegar agora e nem montou a prova. Ele falou, como é que eu lido com isso? Eu simplesmente disse a seguinte frase: da forma que você fala é a forma que você está dando aula. Ele falou, qual o problema da minha fala? Eu falei, Ninho, sua fala é incrível. Sua fala é fantástica. Ele é um puta intelectual. Acontece que a humildade dele aqui veio aprender comigo, que eu me sinto tão pequeno perto de você, a beira da estatura. Uma inteligência absurda, e eu não tenho vergonha de falar isso. E aí o cara vem do norte, como migrante, lá de Minas Gerais, de uma região que está perdendo a rodo a cada ano, gado morrendo porque não tem chuva, não chove. E ele vem com essa humildade perguntar para mim, sendo que ele prepara pessoas até para mestrado e doutorado. Eu não sei fazer isso. E aí ele aprende, dá aula, fiquei sabendo depois, logo depois, que ele dava aula até com funk. Eu conto os meus alunos e eles são loucos para conhecer. São loucos para conhecer. Eu acho que vocês têm professores nessa escola sensacionais. Um dos lugares que eu fui mais feliz que eu pisei aqui, fui muito feliz, fui muito bem tratado. Diferente, quando eu tinha 10 anos, eu era o único negro do Externato de São José, e aonde o preconceito aflorou, mas com o tempo eles viram que eu era uma pessoa normal. O nome do poema é A Estranha. Estou no ponto de ônibus. É cedo. A rua está deserta, exceto por mim, e por uma mulher no ponto à minha frente. A mesma me encara. Ela tem o rosto transfigurado por tristeza e dor. Ou será por irritação? Eu compreendo o olhar dela. Eu sinto o mesmo todos os dias. Depois disso, suas feições não transmitiam mais nada. Absolutamente nada. Vazio, solidão. Me deu arrepios. Eu continuei encarando aquela moça infeliz, e ela me olhava de volta, sem esperança. De repente, ela estava na minha frente. Olhei-a com mais atenção ainda, assustada. Quando eu percebi, meu coração parecia ter parado. A mulher era meu reflexo o tempo todo. Acima do espelho do outro lado da rua, havia um painel. Você se reconhece? Odiei-o instantaneamente. Colégio Passionista São Paulo da Cruz, educando para a vida e para a felicidade.